Então, o lucro real é uma das formas de tributação. E ele consiste, basicamente, em você apurar o lucro. Lucro é receita menos custo menos despesa. Então, o nosso ponto de partida é esse lucro contábil, da qual a gente vai realizar ajustes. Esses ajustes, eles são impostos, né, pela legislação. A legislação vai determinar o que você precisa ajustar ou não, para chegar no tal do lucro real. São 3 as habilidades que formam o tributarista do futuro: técnica tributária, inteligência de negócios com uso de tecnologia e clientes. Aqui nesse podcast eu vou te mostrar onde deve estar o seu foco, pois quando você foca naquilo que você tem controle, os resultados vêm e duram a longo prazo. O fato é, o futuro já chegou. Ser um tributarista medíocre ou diamante? A escolha é sua. Então, sejam todos muito bem-vindos, todas muito bem-vindas a mais um episódio do nosso podcast Tributarista do Futuro. E é aqui nesse podcast que nós te ajudamos aí na sua jornada, mesmo que seja do zero, a um tributarista de inteligência de negócios valorizado, assim, para que você possa conquistar a sua liberdade financeira nessa profissão que é tão apaixonante. E hoje o nosso episódio número 91. Isso quer dizer que você tem mais 90 episódios para maratonar aqui no nosso podcast. Mais um tema essencial para a nossa vida de tributarista, que é o lucro real e, mais especificamente, as oportunidades de redução do imposto de renda da pessoa jurídica e da contribuição social sobre o lucro líquido para clientes que estejam aí nesse regime do lucro real. E com mais uma convidada de peso, como vocês já estão acostumados aqui no podcast. E hoje eu convido para bater esse papo conosco a querida Juliana Martins, super especialista em lucro real. Ju, seja muito bem-vinda, é uma honra enorme para mim tê-la aqui nesse podcast para aprender com você, né? Porque eu sei que você é uma baita de uma expert em lucro real. Muito obrigada pelo convite. Na verdade, vamos aprender juntas, né? Vamos fazer aquele bate-bola que eu tenho certeza que eu vou sair daqui com muito conhecimento também aí na área tributária. Sempre a gente gosta de começar aqui o podcast pedindo para o convidado se apresentar, contar um pouquinho da sua trajetória profissional, de como que foi essa inserção no mundo tributário, as dificuldades do início, como que fez para contornar essas dificuldades e por que que você se apaixonou nesse caso tão especificamente pelo lucro real. Conta um pouquinho pra gente. Então, na verdade, no início eu tinha ódio pelo lucro real, né? Quando eu trabalhava no operacional e eu não tinha um suporte, não tinha alguém que sentasse ao meu lado e explicasse como fazer o lucro real, por que era feito da forma como era feito. Na época, dificilmente você encontrava livros, cursos sobre o tema, né? E na época eu tô falando 2007, né, gente? Eu tô na área desde 2004, então lá em 2007 eu trabalhei no operacional e não se tinha muito curso, os que tinham eram muito caros, livro praticamente não tinha. O que a gente tem hoje que é gratuito, que é a lei, o decreto, né? Na época o decreto 3.000, agora o decreto 9.580, que era a parte gratuita. E aí, você sabe, começando. Então, na verdade, no início era ódio mesmo, né? Ódio porque eu fazia e não entendia o que eu estava fazendo. E por não entender o que eu estava fazendo, não tem como eu gostar de algo que eu não entendo. E quando... Você começou como no departamento fiscal, Ju? Como que foi o teu início de carreira? O meu início, do início, que foi lá em 2004, eu trabalhei num escritório de contabilidade que tinha departamento contábil, fiscal e tinha um departamento de condomínios. Eu comecei no departamento de condomínio fazendo colagem de documento fiscal em folha A4 para montagem do balancete de prestação de contas do condomínio. Ou seja, a minha primeira função de todas foi colar documento em folha A4. E aí, dali, enfim, depois eu fui para a parte de contabilização, virei supervisora do departamento de condomínios. Só que eu, na época, eu estava estudando, eu pensei, não, eu preciso fazer contabilidade empresarial, eu quero entender isso. E apesar de gostar muito do meu trabalho, pedi demissão e fui ser estagiária. Larguei emprego de carteira assinada, cargo de supervisora e fui ser estagiária num dos maiores escritórios de contabilidade aqui da Grande Florianópolis, porque eu queria aprender
a parte contábil e tributária de pessoas jurídicas, de empresas com, né, de pessoas com finalidade de lucro. E dali foi que começou o conhecimento, né? Eu comecei a me inserir nessa parte contábil e tributária. E até que em 2009 eu entrei para consultoria, entrei para uma empresa de consultoria. Ô, Ju, deixa eu só aproveitar que eu te interrompi. Sim. Então, você é de Santa Catarina também, estamos no mesmo estado, é isso? Olha só, não sabia, que legal. Eu estou um pouquinho mais para o norte, então. Você tá em Florianópolis, eu tô pertinho de Joinville, bacana. São Francisco Já fui do Sul. bastante a São Francisco do Sul dar treinamento, bastante mesmo. Ai, que legal. Então vamos ver se a gente consegue. Quando eu for para Florianópolis, eu te aviso também. Eu estou devendo uma agenda em Florianópolis, daí eu te aviso para a gente se encontrar. Ô, Ju, mas então você estava contando que o teu início ali, fora a questão, né, pra gente não precisar ficar falando de idade, essas coisas que tinha que colar e tal, essa a gente pula, né? A gente pula essa parte. Mas daí você foi evoluindo dentro de contabilidade, depois você foi para um grande escritório de contabilidade, foi isso? Sim, aí eu fui ser estagiária num dos maiores escritórios de contabilidade aqui da Grande Florianópolis e fiquei como estagiária por um ano. Só que na época eu já morava sozinha, né? Eu moro sozinha desde os 17 anos. E aí eu larguei um emprego de carteira assinada para receber menos sendo estagiária. Mas a ideia nesse primeiro momento não era financeira, a ideia era aprender o máximo que eu pudesse, né? E aí depois de um ano dentro desse escritório, eu pedi para me efetivarem, só que metade do escritório era estagiário, então eu já sabia que eles iam dizer não, mas eu tinha que tentar. Porque se me efetivassem, teriam que efetivar os outros estagiários também, que eu se senti, né, no direito. E aí eu já fui preparada para pedir a minha demissão. Se eu vou tentar a admissão, mas se não der, eu já vou preparada para pedir a demissão. E aí pedi a minha demissão e fui trabalhar num outro escritório. Eu trabalhei em uns quatro escritórios antes de ir para consultoria. E aí depois desse escritório fui para uma holding. Aí a holding foi uma escola, assim. Na verdade, as duas maiores escolas foram esse escritório e essa holding onde eu trabalhei. E a gente fazia a contabilidade, então, de empresas que eram lucro real, lucro presumido. No guarda-chuva da holding tinham 22 empresas, né? E a gente fazia o fechamento de todas elas. E aí ali foi onde eu aprofundei bastante a parte tributária. Só que não ainda o suficiente, ou não comparado com o que eu aprendi na consultoria. Dali eu fui selecionada para uma empresa de consultoria e sempre quando eu falo isso é curioso, porque eu não pensava em ser consultora, eu não procurava ser consultora. A empresa de consultoria achou o meu currículo na base de dados do CRC, me chamou para uma entrevista, eu fui, fiz a entrevista na quarta, na segunda-feira da semana seguinte eu estava trabalhando já, isso lá em 2009. E aí ali sim eu me apaixonei pelo lucro real, porque daí eu comecei a estudar em profundidade, em volume, e aí comecei a entender e tudo se descortinou assim na minha frente. Daí eu assim, nossa, agora tá fazendo sentido. Né? E aí foi onde eu adquiri esse amor, não só pelo lucro real, mas pelo tributário, né? E aí passei a ensinar em 2011. Entrei na consultoria em 2009 e 2011 foi quando eu comecei a dar aula. E também a aula foi outro fato curioso, porque eu não sonhava em ser professora. Nunca quis. Nunca foi algo que eu planejei. E eu lembro que em janeiro de 2011 eu recebi uma ligação no meu primeiro dia de férias. O meu chefe na época dizendo assim: a fulana tem 21 cidades marcadas para dar aula. Ela ficou doente. O curso começa, a agenda de cursos começa daqui 10 dias e você vai no lugar dela. E aí eu disse: tá bom. Bem louca, né? Tá bom. Porque já eram temas que eu falava diariamente, né, na consultoria. Só que eu ainda não tinha essa experiência de sala de aula. Eu não tinha a experiência de falar na frente de várias pessoas. E eu topei. Em 10 dias de férias, eu trabalhei das 8 da manhã às 10 da noite, montando material, apostila e slide, e fui. E hoje pensando, né, olhando para trás e pensando, eu fui muito doida, porque eu podia ter dado o primeiro dia de aula e não gostado. E tinha uma agenda de 22 cidades, 22, 23, era algo assim. Mas eu gostei, deu tudo certo. E é um ponto já para refletir, porque nem tudo no nosso cotidiano a gente gosta de fazer, né?
Exatamente, exatamente. Como já diria o Cortella, né? A gente tem que fazer o que a gente não gosta para poder fazer o que a gente gosta, né? Muitas vezes é o que é. Para a gente Né? poder comer, a gente tem que ir depois lavar a louça, né? Então, é um processo. Exatamente. Então, difícil. Nosso cotidiano é cheio de tarefas, né? Cheio de dentro de cada projeto que a gente tem diversas mini tarefas. E nem todas as tarefas a gente gosta, mas o importante é que a gente goste do todo, né? Goste do propósito daquilo. Sim. E bacana você trazer um pouquinho da sua experiência. Aqui, Ju, no nosso podcast, tem muita gente que está iniciando na área tributária. E pessoas vamos pensar, de backgrounds aí diferentes. Eu tenho tanto dentro da audiência, tem muita gente da área jurídica, muito advogado se interessando pela área tributária, assim como eu tenho muito contador também se interessando pela área tributária. E outros profissionais, né? Eu falo sempre que a área tributária é muito democrática, né? Sempre tem um espacinho para quem quiser adentrá-la, né? Quem quiser estudar e quiser prestar serviços tributários. Então, acaba que eu também falo com uma audiência de outras profissões, como administração, economia, entre outras, né? E é importante, assim, pensar do básico, né? Vamos pensar. Ontem, eu até na livecast com o Ricardo, a gente falou um pouquinho de planejamento tributário e começamos falando sobre regimes de tributação. Então, até fica a dica para o pessoal que não acompanhou o episódio anterior, que acompanhe, porque vai fazer sentido essa continuidade. A gente falou bastante sobre o Ricardo, apaixonado pelo lucro real também, então vai dar uma continuidade boa. E o objetivo hoje é a gente aprofundar um pouquinho mais na temática do lucro real. Eu acho que a gente pode dar uma recapitulada, né, em relação ao que é o regime, quais são as características principais assim, para a identificação de uma empresa que pode se beneficiar com o regime do lucro real. E aí a gente passa a falar um pouquinho mais sobre as oportunidades, né, a questão de como identificar oportunidades de redução mesmo do imposto de renda e da CSL no lucro real. Então, Ju, para colocar todo mundo na mesma página aqui que está nos ouvindo, fala um pouquinho do regime do lucro real, se quiser também contextualizar aí na tua experiência, o que trouxe essa paixão toda, mas fala um pouquinho para a gente. Então, resumidamente, o que é o lucro real, né? O lucro real é uma das formas de tributação do imposto sobre a renda. A gente tem o lucro real, o lucro presumido, o lucro arbitrado. E também temos a sistemática do Simples Nacional, onde o IRPJ e a CSLL estão inclusos com outros tributos, como o PIS, o COFINS, o IPI, ICMS e ISS. Então, o lucro real é uma das formas de tributação. E ele consiste, basicamente, em você apurar o lucro. Lucro é receita menos custo menos despesa. Então, o nosso ponto de partida é esse lucro contábil, da qual a gente vai realizar ajustes. Esses ajustes, eles são impostos, né, pela legislação. A legislação vai determinar o que você precisa ajustar ou não, para chegar no tal do lucro real. Então, o lucro real nada mais é do que o lucro contábil ajustado por essas adições, exclusões, ajustado por esses ajustes previstos na legislação, para a gente encontrar, então, a base de cálculo do imposto sobre a renda. Então, um dos primeiros problemas que a gente poderia identificar na apuração do lucro real é a contabilização equivocada, né? Porque a contabilização, ela segue normas contábeis. Mas a gente precisa, quando vai pensar na contabilização, já pensar no reflexo disso na hora de fazer a apuração para o lucro real. Se aquilo que eu estou contabilizando vai gerar algum tipo de adição ou exclusão. Porque daí eu já consigo montar esse fluxo de informação, eu já consigo parametrizar o meu sistema de modo a determinar que aquela operação vai ser ou adicionada ou excluída, dependendo do caso. Então, isso pode gerar tanto problemas no sentido da pessoa gerar uma base de cálculo menor do que deveria, como o contrário. Ela pode gerar uma base de cálculo maior do que deveria, né? Então, ela pode gerar problemas, mas ela também pode gerar oportunidades. Porque aquela pessoa que não está se valendo de deduções que poderia, ela está fazendo o cliente pagar mais do que ele deveria estar pagando de acordo com a legislação. E eu nem estou falando de planejamento tributário no sentido de
de teses que são polêmicas ou de teses que ainda não estão batido o martelo, né? Eu estou falando de situações muito concretas. Situações como, por exemplo, pagamento de juros sobre capital próprio. Toda empresa do lucro real que quiser fazer pagamento de juros sobre capital próprio pode fazer e pode se valer disso para redução de base de cálculo do imposto de renda e contribuição social. Isso não é discutível, isso não é uma tese polêmica, mas muita gente desconhece, né? E fora as teses, que depois, se tu quiser, a gente pode comentar, né? A bola da vez aí, do que o pessoal pode estar buscando aí de oportunidade no lucro real, até para estar oferecendo isso para o cliente, quem sabe, né? Cobrando aí um percentual sobre esse estudo, sobre esse cálculo, sobre esse recálculo, porque tem coisas que dá para a gente buscar os últimos 5 anos. Então, tem bastante trabalho interessante para estar executando aí no lucro real. Eu costumo ensinar os alunos aqui, como a minha missão é formar o tributarista, né? Então eu pego o profissional ali do zero, né? Que nunca estou na área tributária e eu formo esse profissional para atuar na área tributária. Então a gente tem que sempre passar por um contexto geral. E eu costumo falar para o pessoal que o tributarista de inteligência de negócio que atua para a empresa, né? Então o foco aqui é a atuação para a pessoa jurídica. Ele tem aí uma gama de oportunidades, que eu resumo em 4, né? Eu chamo os quatro serviços de alto valor agregado do tributarista do futuro. E dentre esses serviços, o que a gente pode enquadrar muito bem aqui na nossa conversa é tanto no planejamento tributário, e ontem, de novo recapitulando o que a gente falou de planejamento tributário ontem, o planejamento tributário ele não precisa ser complexo necessariamente, ele pode começar justamente nisso que a Ju comentou aqui, na simples verificação de se o contribuinte, se o nosso cliente, no caso, está observando o que a lei dá de oportunidade para ele em termos de abatimento, né, de dedução do lucro contábil ali para chegar a formar a base de cálculo que vai ser, né, que a gente chama de lucro real. Mas, além disso, a Ju também trouxe uma outra coisa que só para vocês entenderem, em termos de oportunidade de serviços, eu costumo chamar de compliance tributário, que é justamente fazer essa checagem, essa revisão, se o cliente está em acordo e estar em acordo com a legislação implica tanto em ele poder estar em desacordo pagando menos tributo do que deveria, como ele estar em desacordo pagando mais tributos do que deveria. E nessas situações em que o contribuinte ou o nosso cliente está em desacordo pagando mais tributos do que deveria, que a gente está falando de 2 em especial, que é a imposto de renda da pessoa jurídica e a contribuição social sobre o lucro líquido, que são os 2 tributos cuja base de cálculo é o lucro real, a gente dá a oportunidade de fazer a restituição, a chamada recuperação de tributos, e isso sim é possível retroagir nos últimos 60 meses. Então é uma grande oportunidade. Então, pessoal, fiquem aqui coladinho, compartilhem também, aproveitem para compartilhar esse episódio com outros colegas que também querem migrar para a área tributária, ou que seja interessante para eles irem para a área tributária, ou que já estão na área tributária e precisam aprimorar ainda mais os seus conhecimentos. E aí, Ju, acho que é legal a gente falar, já que a gente está falando, primeiro ponto, né, que é a própria base de cálculo dos tributos, desses 2 tributos em especial, e sem entrar ainda nas questões polêmicas, como você comentou, né? Porque, claro, questão polêmica sempre vai ter e é uma grande oportunidade para nós tributaristas, mas vamos ficar ainda ali no feijão com arroz, né? Na questão mais básica de puro cumprimento de lei, de legislação. O que você nota no seu dia a dia aí, quando você faz as revisões, né? Verifica ali se os seus clientes estão realmente, ou nas suas consultorias que você vai fazer essa checagem, qual que é o primeiro passo, né? Em termos de documentação, o que você vai pedir para você começar a fazer essas análises para ver se o cliente realmente está ali compondo a base do lucro real de forma correta ou não, para identificar eventuais oportunidades? Em se tratando do lucro real, os 2 arquivos básicos que a gente precisa pedir é o arquivo da ECD e o arquivo da ECF. ECD, para quem não sabe, é o livro diário, em forma eletrônica, onde você tem toda a contabilização, o débito e crédito, né, que foi feita aí ao longo do ano. E a ECF, Escrituração Contábil Fiscal, é a declaração onde a gente demonstra a apuração do imposto sobre a renda e da contribuição social.
Então, o casamento dessas duas obrigações acessórias é que vai demonstrar como que foi ou como que deveria ser, né, a apuração do imposto de renda e contribuição social, como que deveria ter sido essa base de cálculo. E muitas vezes, ao olhar esses arquivos, a gente já se depara com uma contabilidade que foi feita toda atravessada, ou às vezes a contabilidade até tá ok, mas quando você vai olhar a ICF, a parte de adições e exclusões não foi feita de forma adequada. E então, aí essa é tá a parte que você estava né? falando do. Hã? Aí que tá, né? Nas exclusões e nas adições, que é onde a gente entra na maior fonte de oportunidades, vamos pensar aqui para nós. Sim, e o que eu vejo muitas vezes é que ou a pessoa não faz, ou a pessoa faz de forma equivocada, o que pode gerar riscos, né? Porque o regulamento do imposto de renda, ele fala, né, que se você não apresentar a contabilidade de uma forma que ela traga todo o detalhamento do que aconteceu, ou seja, uma contabilidade imprestável, ou ainda o seu livro de apuração do lucro real não seja demonstrado corretamente essa composição das adições e exclusões, isso é hipótese de arbitramento de lucro. A autoridade fiscal pode desconsiderar, seja a contabilidade, seja o livro de apuração do lucro real que foi feito incorretamente, e pode ter a hipótese de arbitramento de lucro. Então, é muito importante que quem vai fazer a apuração do lucro real tenha esse domínio, né, do como que tem que ser a contabilidade, do como tem que ser a composição do livro, lá de apuração do lucro real, para que demonstre isso em compliance, né? Você bem falou ali do compliance, tem que estar em conformidade. Só que aí também tem um detalhe importante para falar aqui, principalmente, né, contadores têm que me ouvir, mas é importante que os advogados também saibam disso para cobrar isso dos contadores. Uma coisa que é muito importante e que precisa ser entendido, até fiz um post lá no meu feed, né, que a gente precisa separar o cérebro em contábil e fiscal. 2 cérebros. Eu não posso, na minha contabilidade, fazer o débito e crédito de acordo com a legislação tributária, porque não é ela que manda na contabilidade. Assim como eu não posso, na parte tributária, tomar os conceitos contábeis como líquido certo para efeito de tributação. Por exemplo, na contabilidade, a gente tem a obrigação de contabilizar a receita do método da equivalência patrimonial, a variação positiva decorrente do MEP. Isso é mero efeito contábil. E apesar de ser uma receita na contabilidade, não é para efeito fiscal uma receita tributável. Então, eu preciso entender que na contabilidade eu sigo regras contábeis e na parte fiscal eu sigo regra fiscal. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes a pessoa escuta falar em compliance e aí ela acha que compliance é fazer na contabilidade o que a legislação tributária está dizendo que tem que ser de tratamento, né, tributário. E aí ela vai lá e contabiliza de acordo com o que a norma falou e aí faz aquela bagunça, aquela lambança. E não é assim. Compliance é seguir o que a norma relacionada, né, aquilo que eu estou executando manda. Então, por exemplo, na contabilidade, eu tenho as normas brasileiras de contabilidade que mandam eu fazer de forma X, Y ou Z. A legislação tributária pode muitas vezes falar diferente do que a norma contábil. É onde nascem justamente os ajustes. Quando a norma contábil diz uma coisa e a norma tributária diz outra, é exatamente no momento em que nascem as adições e exclusões. Então, quem vai estudar lucro real precisa compreender de contabilidade, precisa entender do fiscal. Por isso que o contador precisa entender de legislação e o advogado tributarista precisa entender de contabilidade. É uma junção, né? E Sim. O profissional que não é nem contador, nem advogado, vai entrar no tributário e precisa estudar os dois. Exatamente, exatamente. Precisa estudar as duas coisas. Mas é interessante, só, eu te peço desculpa, mas um minutinho só. É interessante que, assim, às vezes a gente pensa, que tem que ser contador ou que tem que ser advogado para ser bom nisso. Eu conheço uma pessoa que é formada em comércio exterior, não é nem contador, nem advogado, e é excelente nos estudos de planejamento tributário, né? Um dos braços lá do estudo de planejamento tributário, e é excelente tributarista. Eu conheço excelentes tributaristas que são administradores, que são economistas. Sim. Porque, na verdade, eu até falo isso para o pessoal, o tributário, você ser tributarista, é um estudo focado, você tem que estudar para prestar aquele tipo de serviço. Então, você vai direcionar os seus estudos. Porque mesmo que a gente pense, né? Eu sou formada em Direito,
né? Eu vim da área jurídica. Mas eu não nasci tributarista depois de formada em direito. Eu aprendi algumas coisas que eu utilizo no meu dia a dia. Mas para que eu seja tributarista, eu preciso estudar muito mais depois da faculdade, né? A mesma coisa do contador. O contador, ele não sai de uma graduação de contabilidade tributarista. Nem que ele queira ser tributarista, não sai. Não sai, ele vai precisar estudar um monte de coisa para que ele possa, ou vivenciar, né, Ju? Tem muita gente que aprende na vivência, na prática, porque no meu caso, por exemplo, sempre foi muito... A gente une estudo com prática, mas é algo muito direcionado, né? A profissão do tributarista é algo muito peculiar. Você tem que estudar ou aprender na prática, mas para aquilo, para aquela finalidade específica. E tem que saber que vai estudar para a vida toda, né? Não pode ser aquela pessoa que acha que eu vou me formar na faculdade e nunca mais vou precisar estudar. Não, você vai estudar para o resto da sua vida enquanto você desejar ser um tributarista, né? Até porque a cada hora nós temos aí mais de 2 normas tributárias sendo editadas. Então, assim, não tem como. Não tem como você não estudar até o resto da sua vida. Mas é bom, né? Quem entra na área tributária e se apaixona, a gente ama. A gente ama uma discussãozinha, ama uma atualidade, ama pegar aquela norma cabeluda e pensar o que tem de oportunidade ali, faz parte. Mas fechando esse grande parênteses aqui, então, para o pessoal que está vindo para a área tributária, que quer aprender as oportunidades, e olha, o lucro real dá muitas oportunidades de atuação para o tributarista, porque eu acho que é o regime tributário que mais tem oportunidade de trazer resultados para um cliente, né? Seja na parte de identificar que um cliente deveria estar no lucro real e está pagando mais tributos estando em outro regime, seja para um cliente que está no lucro real, efetivamente, e não está aproveitando todas as oportunidades que o lucro real possibilita. Porque o lucro real não possibilita só oportunidades em relação a esses 2 tributos que a gente está tratando hoje, que é imposto de renda e contribuição social. Ele possibilita oportunidades relacionadas a PIS e COFINS, diversas oportunidades, né? Mas a gente vai deixar... Hoje a gente não vai falar de PIS e COFINS, vamos ficar só no IR e na CSL, porque já tem muita coisa para falar só nesses 2 tributos. Então, o ponto de partida se você não está começando agora, vai ter que estudar um pouquinho de contabilidade, vai entender. Não que precise, eu falo assim, eu não sou nenhuma... Você me dá uma ECD para... Não sei preencher, não sei fazer, não sei apurar, porque não é o meu dia a dia fazer a apuração de imposto. Mas eu preciso olhar uma ECD, entender do que se trata aquela ECD, entender que ela vai servir de base para depois a transmissão da ECF, que é a parte tributária, a parte fiscal, e entender a análise desses documentos para identificar as oportunidades que vão ser ali, efetivamente, a minha prestação de serviço. E olha, tudo que a Ju falou é norma. A maior parte das oportunidades estão no estudo da lei, ou no estudo das normas, né? Das normas adjacentes à lei. Então, nós precisamos conhecer a lei. Nós, tributaristas, precisamos. A gente não pode ter preguiça de estudar a lei, preguiça de pegar ali a lei mesmo seca e estudar a lei e depois as dúvidas estudar. E é o que vem em relação às dúvidas que surgem da nossa leitura da lei seca. Então, essa é uma preparação, né? A gente tem que se habituar a ler a legislação. Faz parte do nosso dia a dia. E aí, Ju, partindo desse pressuposto de que tem muita oportunidade boa só na letra seca da lei ou na leitura das normas, o que você identifica aí, dentro da tua experiência, como pontos fundamentais? Olha, isso daqui, sempre me dá uma olhadinha nisso aqui, porque aqui é batata que a gente vai achar alguma coisa. Grande parte das empresas do lucro real não se atenta para esse ponto, deixa de considerar essa exclusão, O que você traz aqui para a gente de um filezinho mignon aqui? Então, a bola da vez, no meu ponto de vista... Bom, tem 2 bolas, mas eu vou falar da principal agora. Subvenção de investimento, se benefício fiscal de CMS é ou não é subvenção de investimento, né? Que daí tem aquela treta entre Receita Federal e o que os tributaristas... Eu deixei até isso aqui guardadinho para a gente falar, porque é um tema aqui no escritório que todo dia a gente debate. Falei, vou aproveitar a Ju, já vamos tocar nesse tema também. Sim, não, e o que aconteceu, né? Depois da Lei Complementar 160, estava todo mundo tranquilo que, não, beleza, benefício fiscal de CMS é subvenção para investimento, porque a Lei Complementar 160 de 2017 colocou lá
se não me engano, no artigo 9º, né? Incluiu lá o parágrafo... 30 da lei. É o artigo 9º da 170. Alterou o artigo 30, sim, da Lei 12.973, incluindo lá o parágrafo 4º e 5º, e aí, com a leitura daquilo ali, todo mundo entendeu, ok, agora benefício fiscal de ICMS é subvenção para investimento. Aí a Receita Federal, né, lá em 2020, em março, publicou a solução de consulta número 11, dizendo que, ok, é subvenção para investimento, só que em dezembro do mesmo ano, dezembro de 2020, ela deu um duplo twist carpado, né, estilo Daiane dos Santos, e disse, olha, aquela solução de consulta número 11 lá não é bem assim. Para ser subvenção para investimento, tem que ter sido concedido como estímulo à implantação ou expansão lá dos negócios da empresa, né? Ou seja, voltou a estaca zero, né? Voltou àquela briga se é subvenção para investimento ou subvenção para custeio. Entretanto, a gente teve uma decisão recente do CARF que foi um tapa na cara da Receita Federal, né? Eu não tenho agora o número de cabeça, mas se procurarem ali no CARF, vocês encontram uma decisão onde ele fala justamente sobre a Lei Complementar 160 e onde ele diz, o legislador, quando teve a intenção de publicar a Lei Complementar 160, ele quis acabar com essa discussão se benefício fiscal de ICMS era subvenção de custeio de investimento. Então, é de investimento e ponto final. Mas, claro, isso é o entendimento do CARF. Dá para a gente sair afirmando que dá para todo mundo pegar os benefícios fiscais de ICMS, diminuir como subvenção para investimento e não ter nenhum tipo de incomodação com a Receita Federal? Não dá para a gente afirmar isso porque a Receita Federal vem reiteradamente publicando soluções de consulta, tentando sair pela tangente, né? Tentando dizer que não é bem assim, subvenção tem que ser concedido como estímulo aí à expansão dos negócios da empresa. Então, é bem provável que se você utilizar, a Receita Federal pode criar caso, mas a gente tem precedente favorável aí no CARF, né? Entendimento, então, do CARF de que é, sim, subvenção para investimento. Então, ali, no meu ponto de vista, está o pote de ouro. Isso, são 5 anos, né? 5 anos, exatamente. E até para dar uma contextualizada no pessoal que não conhece esse tema, né? Uhum. O que acontece? A lei 2.973, é isso? 12.973, 2014. Isso. Essa lei, gente, ela já foi icônica em termos de legislação tributária, porque foi a lei que trouxe, que internalizou na legislação as regras contábeis internacionais. Então já teve ali, essa lei em si, ela já trouxe muita polêmica, justamente nessas confusões entre contabilidade, tributário e tal. E a lei já tinha lá o artigo 30 falando que em caso de benefícios fiscais que fossem concedidos, né, para a empresa no lucro real deixa eu até pegar aqui certinho, acho que eu tô com ela aberta, porque a gente fica falando de cabeça, né? Mas as subvenções para investimento, inclusive mediante isenção ou redução de impostos, concedidas como estímulo à implantação ou expansão de empreendimentos econômicos e as doações feitas ao poder público não serão computadas na determinação do lucro real. Aí, os requisitos, desde que seja registrada em reserva de lucros e que somente poderá ser utilizada, daí tem lá 2 incisos, absorção de prejuízos e aumento de capital social. Então, esse era um artigo que já existia. Então, com base nesse artigo 30, que já existia, muitas empresas já tinham benefícios, tá? Que tinham benefícios de isenção ou redução de impostos, e o mais comum são os incentivos de ICMS, é o mais comum, já deduziam isso da base do lucro real, tá? Isso muito antes da Lei Complementar 160, tá? Que a Lei Complementar 160 é de 2017, então é mais recente. E o que aconteceu? A Receita Federal caiu em cima. Então, assim, bancos tinham muita coisa, ou grandes indústrias, você pode imaginar que tivesse algum benefício fiscal, principalmente de ICMS, e não necessariamente esse benefício fiscal sendo utilizado para implantação e expansão de empreendimentos, né, que é aqui que está também o X da questão, começaram a deduzir da base de cálculo ali do lucro real, e a Receita Federal começou a atuar. E se vocês forem pesquisar no CARF, tem autuações assim muito expressivas, de muitos milhões de reais, né? Então, vocês podem pesquisar lá no Grupo Positivo, que eu sei que é do Paraná, de Curitiba, da minha cidade. Então, tem uma autuação enorme lá do Grupo Positivo,
por conta dessa situação, tá? E outras, eu lembrei dessa aqui específica, mas tem diversas, tá? E aí, o que que aconteceu? Lá naquele parâmetro da discussão do fim da guerra fiscal, do ICMS, então a gente teve um outro cenário de muitas discussões de um Estado concedeu um benefício fiscal, mas não foi aprovado pelo CONFAS, aí outro Estado vai lá e pleiteia no STF que aquilo lá é inconstitucional, então teve todo aquele outro cenário de discussão de guerra fiscal. E aí falou, não, vamos acabar com a guerra fiscal, enfim, teve toda a questão lá, vamos acabar, e nesse de vamos acabar veio a Lei Complementar 160, e a Lei Complementar 160 lá no artigo 9º, ela mudou, na verdade ela incluiu aqui no artigo 30, ela incluiu dois parágrafos, incluiu dois parágrafos, o parágrafo 4º e o parágrafo 5º. Mas veio justamente nessa leva para vamos eliminar a discussão. Então, já está discutindo guerra fiscal, já está discutindo incentivo fiscal, já tem um monte de discussão no CARF falando se isso pode ou não pode ser excluído da base de cálculo ali do lucro real. Então, vamos tentar eliminar isso. Daí veio o parágrafo 4º e 5º falando, o 4º especial falando dos incentivos e benefícios fiscais ou financeiros fiscais, porque tem muito incentivo financeiro fiscal, como o Fundap lá no Espírito Santo, que é um grande conhecido, né? Relativos ao ISS, ao ICMS especificamente, concedidos pelos estados e pelo Distrito Federal, são considerados subvenções para investimento, vedada a exigência de outros requisitos ou condições não previstos nesse artigo. Então, quando veio essa redação, os contribuintes comemoraram. Aí falou, poxa, eliminou toda aquela discussão, aqueles autos de infração milionários lá no CARF, porque está falando, ó, é aqui, ó, são considerados subvenção para investimento, então se é considerado tem que atender os requisitos aqui, ou seja, eu tenho que registrar na reserva de lucro, enfim, eu tenho que atender esses requisitos, mas beleza. Só que daí, aí que a gente falou, da Receita Federal, porque não quer perder, porque isso aqui, gente, são valores expressivos, tá? Valores expressivos, a gente tá falando assim de muitos milhões, nem sei se chega a bilhão, mas assim, muitos milhões, pelo menos, muitas centenas de milhões. E a Receita Federal vai falar, não, beleza, só que você tem que atender ali o que está falando no caput do artigo 30, que é a isenção, redução do ICMS tem que ser concedida para estimular a implantação ou expansão de empreendimentos econômicos. E aí tem muito incentivo fiscal de ICMS que, por exemplo, é um diferimento do ICMS. Não está necessariamente atrelado a uma expansão de empreendimento do contribuinte. Isso gera valores ali representativos para a redução da base de cálculo. Então, assim, veio uma nova discussão, né, sobre qual que é a limitação de você poder ou não utilizar esses benefícios de ICMS para, né, não incluir na base do lucro real. Então, só para vocês entenderem um pouquinho da oportunidade. Desde falou, olha, isso aqui o CARF está julgando, mesmo nessas situações, está julgando de forma favorável. O STJ, tudo bem que o STJ já era uma discussão mais antiga do que a Lei Complementar 160, mas ele deu uma decisão ali que, se a gente for analisar a decisão, e foi recente, foi desse ano, acho que de março, deu uma decisão favorável também, falando, não, se aplica também para diferimento de ICMS, para outros benefícios. Então, a gente tem um contexto de oportunidade que envolve uma discussão, né? Então, eu costumo falar para os meus alunos que quando a gente vai fazer compliance tributário, a gente tem que fazer matriz de risco. Mesma coisa quando a gente vai introduzir um planejamento tributário para o cliente. A gente tem que a gente tem que levantar e classificar quais são os riscos em relação àquela tomada de decisão para que o cliente saiba, né, todos os cenários. Então, tem cliente que vai olhar isso aqui e falar, olha, faz sentido eu me aproveitar, por mais que seja um tema discutível, por mais que eu tenha um risco aí de sofrer um auto de infração, porque eu sei que lá depois eu vou brigar nesse auto de infração, tenho uma grande chance de ganhar. E ok, olha o tanto de tempo que eu vou ganhar em questão de fluxo financeiro e de ganho no meu negócio. Então, vale a pena correr o risco. Agora, tem cliente que é muito conservador e que vai falar, não, mas para eu aproveitar isso aqui, eu vou primeiro querer levantar aí uma discussão, seja no Poder Judiciário, seja com uma outra estratégia, para só poder me beneficiar se eu tiver uma decisão positiva.
Então aí que entra a nossa, né? Justamente aí a nossa consultoria, porque nós vamos servir como consultores para poder orientar mesmo o cliente, que caminho seguir. Mas saibam, gente, são volumes bem expressivos, tá? São valores bem expressivos. Quando a gente calcula a oportunidade para 60 meses, né, retroativos, então são valores bem expressivos. Então, ó, primeiro check aí, né, Ju, de oportunidade para o pessoal anotar no caderninho. Que dá muito pano para manga bom aqui. Dá muito pano para manga bom. Inclusive, uma dica que eu queria dar para o pessoal, que aqui a gente acaba tendo um tempo limitado, né, para falar. Eu tenho lá no meu canal do YouTube um vídeo onde eu falo sobre subvenção para investimento. Eu explico desde a norma brasileira de contabilidade, a NBCTG 07, aí demonstro como contabilizar, como que isso reflete no LALUR, em qual linha do LALUR tem que excluir, como que se faz o controle na parte B. É um vídeo, deve ter uns 50 minutos, mais ou menos, de subvenção para investimento. E eu explico tudo isso. Ele é um vídeo de uns 2 anos atrás, então lá eu não vou estar citando ainda, por exemplo, a decisão do CARF, né, porque foi recente, mas está super valendo para entender essa sistemática da subvenção para investimento. Ótimo, ó, já fica a dica aí, pessoal que está nos acompanhando e que quer se aprofundar mais nessa temática, dizendo que vale a pena. Está dando a nossa orientação, vale a pena isso aí, porque é um grande filé mignon, mas já fica a dica. E o que mais, Ju, que você traz para a gente aí? A gente tem mais alguns minutinhos. Tem a lei do bem para o pessoal que é da área de tecnologia, né? Porque pode deduzir de 60% a 80% a mais do que já tem de despesa relacionada ali aos projetos de tecnologia. Então, por exemplo, se a empresa tem um gasto de 100 mil, ela pode estar deduzindo 160 ou até mesmo 180, dependendo da situação ali em que ela se encontrar na lei do bem. Tem os benefícios regionais, como Sudan e Sudene. Tem a questão do juro sobre capital próprio, não é uma monta tão relevante, mas é importante colocar na pauta também para analisar, né, e poder reduzir a base de cálculo. E o mais recente de todos e tão falado, o PERSE, né? Porque o PERSE ele reduziu a zero a alíquota de PIS, COFINS e R contribuição, e tanto para lucro presumido como para lucro real. E aí tem uma galera que pensa, bora para o presumido, porque se reduz a zero para PIS, COFINS e R contribuição, não vai fazer diferença no real ou no presumido, mas faz diferença. Porque no lucro real, se você estiver sujeito ao regime não cumulativo, você pode gerar créditos vinculados a receitas não tributadas. E aí aplica, né, o artigo 17 da Lei 11.033, que fala que é permitida a manutenção de créditos, mesmo que vinculadas a receitas não tributadas no mercado interno. Tá, mas o que adianta eu estar gerando crédito que eu não posso abater porque eu não vou ter débito de PIS/COFINS? Aí é que você se engana. Aí entra, né, o pedido de ressarcimento. A gente tem, em regra, a possibilidade de pedido de ressarcimento de PIS/COFINS para créditos que se vinculam a receitas não tributadas no mercado interno. É claro que, como isso ainda não foi regulamentado pela Receita Federal, é possível que ela lance alguma normativa dando de novo um duplo twist carpado dizendo, olha, você não pode pedir ressarcimento disso daqui. Só que a lei não proibiu, né? Nem a Lei 14.148, que é a lei do PERSE, proibiu a geração de créditos. A Lei 10.833 não foi alterada. Então, vocês que são advogados sabem melhor do que eu que existe uma hierarquia de normas. Se a lei não limitou, a Receita Federal não pode limitar por instrução normativa, então também é uma boa briga. Até ontem a gente comentou sobre o princípio da legalidade, né? O princípio da legalidade para o poder público só pode fazer o que está na lei, e para o contribuinte ele não pode fazer nada, né, que esteja proibido na lei. Então, o que não está proibido na lei está permitido. Mas, desse ponto de vista, não pode vir a Receita Federal e restringir algo que a lei não restringiu, e pode o contribuinte adotar alguma coisa desde que a lei não tenha vedado, né? Então, sempre tem que fazer esse tipo de análise para poder identificar oportunidades aí também, né? Sim. E assim, sem a gente falar, né, Ju, que para planejamento tributário internacional é lucro real, né? Não tem outro regime, né? É lucro real com muitas oportunidades aí também. Sempre observar na parte de possibilidade de despesas no lucro real os critérios da legislação, né, do que seriam as despesas essenciais para o contribuinte. Então, existe um conceito diferente de dedutibilidade de despesas para lucro real, que é diferente do conceito do IPI, que é diferente do conceito de PIS e COFINS.
E a legislação traz ali quais são as despesas, que algumas, né, categorias de despesas, outras não traz, mas daí fica nessa questão de saber, né, identificar pelo conceito que a legislação traz. E disso também existem oportunidades, porque nem tudo é claro, aí gera margem para discussão também de quais tipos de despesas do contribuinte que podem ser abatidas, aí, podem ser deduzidas abaixo de cálculo do lucro real. Pessoal, se vocês quiserem também fazer um merchan para a Ju aqui, a Ju deu 2 aulas excelentes de lucro real essa semana. Que ainda estão abertas as suas aulas, Ju? As gratuitas? As aulas gratuitas estão abertas no YouTube até o dia 19, que é a data que eu fecho as inscrições da 5ª turma da formação em lucro real. Então, ó, já 2 dicas boas aí para quem quiser, né, se aprofundar aí no lucro real. Tem aulas excelentes. Tem uma aula ali que você falou bastante, né, sobre a questão da apuração mensal, da apuração trimestral, que é algo que a gente pode também identificar muitas oportunidades. Não vai dar tempo da gente falar aqui no podcast, nosso horário é limitado, mas fica a dica aí para vocês. E claro, quem quiser se aprofundar mais no lucro real, se tornar um especialista, também está aberta a formação da Ju. Aí eu digo que eu até falo assim, para quem já está na área tributária, quer se qualificar cada vez mais, a gente tem que estar sempre estudando, né, Ju? Não tem jeito, que a gente falou, tem que estar sempre estudando. O meu pessoal aqui é o pessoal que está entrando, né? Então entra na área tributária, tá ali cru, é difícil entrar, já cair de paraquedas no lucro real. Então, mas é muito importante quem já está na área quer se aprofundar mais em relação ao lucro real. Tem grandes oportunidades de atuação ali, grandes oportunidades. E, Ju, para a gente finalizar esse episódio, eu não sei, tem algumas perguntas aqui, eu tô vendo que o pessoal tá mandando perguntas, acho que dá tempo, não sei como que tá teu tempo aí, Ju, se tem como dar uma olhadinha. Veja se tem uma, deixa eu ver. Eu só não sei se o Insta, eu acho que não sei se ele tá derrubando depois de 1 hora ou se ele tá deixando ficar um pouco mais. Não, ele não derruba, não. Não? Não. Deixa eu ver, tem uma pergunta aqui, a Vivi Ferreira tá falando de factoring e a ESC. Aí são situações em que a própria legislação obriga, né, a adoção do lucro real. Uhum. Se tem alguma observação para eu adotar com esses clientes? A observação é a obrigatoriedade, né? Quem é factoring está obrigada ao obrigado. real. O lucro real é um regime obrigatório, não pode optar por outro, né? Então, exatamente. E daí observar as regras do lucro real. Lembrando que as empresas que estão no lucro real, de fato, exige-se um nível de compliance, de organização maior, justamente pelo que a Ju falou. Caso haja uma fiscalização e a Receita Federal entenda que a contabilidade é imprestável ou que tem algum dos requisitos, acho que é o artigo 261 do RIR, não lembro qual que traz o lucro, do lucro arbitrado, ela arbitra o lucro. E o que significa arbitrar o lucro, tá? Então, as empresas que estão no lucro real, elas estão no lucro real justamente porque a margem de lucro delas tende a ser menor do que a margem do lucro presumido. Então, vamos pegar um exemplo aqui, prestador de serviço. Dificilmente, né, fora os prestadores de serviço que são obrigadas à adoção do lucro real, mas dificilmente uma empresa que é prestação de serviço, ela vai optar pelo lucro real, porque normalmente a margem de lucro dela é maior do que os 32%, que é a margem de lucro presumido, tá? Mas uma indústria, por exemplo, vamos pegar um outro caso, uma indústria. A indústria, via de regra, tem uma margem de lucro pequena, que não valeria a pena para ela estar no lucro presumido, porque a margem presumida do lucro presumido é maior do que a margem de fato, a margem do lucro real dela, a margem real dela, né, de lucro. Então, para ela faz sentido estar no lucro real. Se há um arbitramento do lucro, o que a Receita pega? Ela pega a margem de lucro presumido da legislação, vamos pensar lá 8%, e soma mais 20%. Então, a margem de lucro presumido sobe de 8 para 9,6%, né? 9,6%, se eu não me engano. 9,6%. 9,6%. Então, vamos pensar que a indústria tem uma margem de lucro efetiva real ali de 3%. Tá? Só aleatório, só para vocês entenderem. Então, no lucro real, ela está tributando uma margem de lucro de 3%. Agora, se ela tiver o arbitramento do lucro, ela passa a tributar como se ela estivesse lucrando 9,6%. Então, o aumento de carga tributária dela é muito grande.
Então, são situações aí para observar para quem está adotando lucro real, né? Então, realmente precisa aí esse compliance maior. E só complementando a questão do arbitramento, né? Quando a receita bruta é conhecida, utiliza a presunção majorada em 20%. Mas há situações em que a receita bruta não é conhecida, aí a autoridade fiscal pode arbitrar com outras metodologias, né? Aí ela pode olhar giro de estoque, ela pode olhar giro financeiro, enfim, ela pode utilizar outras metodologias ali para estar fazendo o arbitramento. Mas via de regra, quando a receita bruta é conhecida, utiliza-se a presunção majorada em 20%. Ótimo. Ju, queria te agradecer mais uma vez, foi muito bom o nosso bate-papo aqui, acho que já trouxe algumas, vamos pensar, algumas oportunidades ou algumas orientações aí bem importantes para o nosso público, para eles abrirem os olhos aí como importante o lucro real e como ele traz realmente muitas oportunidades para a atuação do tributarista. Sucesso, continua tendo muito sucesso aí na sua jornada. Eu até vi ali no comecinho do episódio a Amanda, que é a advogada aqui do escritório, ela falou: eu vivi para ver esse momento, eu sou uma grande fã da Ju. Então, a Amanda aqui, ela conhece muito também no lucro real, ajuda muito aqui nas nossas identificações de oportunidades para os clientes, a personalização. Então, vou ressaltar aqui que você é muito admirada por todos nós, então continue fazendo esse trabalho tão lindo, parabéns, sucesso na sua jornada, conta comigo para o que você precisar, tá? Espero que a gente possa se conhecer muito em breve aí presencialmente, e para todos que nos acompanharam até aqui, muito obrigada, parabéns por estarem aqui aprendendo conosco. Esse episódio, ele vai ser editado, vai subir para as plataformas de podcast, como o Spotify, dentro de algumas semanas, tá? Para quem não assina ainda o podcast Tributarista do Futuro, por favor, assine na sua plataforma de áudio preferida aí, porque tem muito, muito conteúdo bom para sua jornada como tributarista, tá bom? Ju, beijo para você, mais uma vez, obrigada. E a todos, até um próximo episódio. Tchau, tchau.